Senhor, gente, estou aqui para dividir com você algo da parte de Deus. Livro de Daniel, capítulo número 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós sabemos que Daniel ele fazia parte dos 3 governadores ali que ajudavam o rei Dário e que fiscalizavam também os 120 também presidentes, príncipes que o rei Dário havia levantado para colaborar no seu reino. E nós sabemos que eles estavam conspirando algo contra Daniel. Só que eles não conseguiam achar em Daniel falha nenhuma, a ponto deles criarem um edito, um decreto, dizendo que ninguém poderia buscar a Deus. Ninguém poderia fazer petição alguma a Deus algum se não fosse ao rei Dário. E quando o edito foi assinado, Daniel, ao saber, vai para casa e vai orar. Primeira coisa que eu quero lhe dizer: o decreto não mudou Daniel. Daniel aqui já estava com aproximadamente 80 anos ou mais, só que ele continuava o mesmo Daniel. E a própria Bíblia, no início do capítulo 6, vai dizer que era o mesmo Daniel. E eu entendo aqui, irmãos, que era o mesmo Daniel como aquele da juventude. Ele não tinha a mesma idade de quando ele chegou à Babilônia, mas o caráter dele permaneceu durante todo o tempo. Os princípios bíblicos, os princípios cristãos, os princípios de servo, os princípios de filho de Deus permaneceu durante todo o tempo com Daniel. Ele não quebrava o princípio e o caráter dele. Ele manteve um caráter cristão durante anos na Babilônia, no meio de corrupção, no meio de idolatria, mas ele permaneceu com caráter. E não ia ser um decreto que ia mudar Daniel. Eu quero lhe dizer uma coisa: por que você deixou esse decreto te mudar? Por que você tem deixado esse decreto te abater? Você já não ora como orava antes, já não louva como louvava antes, já não congrega como congregava antes, já não obedece como obedecia antes. Ei, Deus continua cuidando de você. A cova não vai lhe matar. Daniel, quando soube do decreto, observe, ele vai orar. Primeiro, o decreto não mudou quem ele era. Segundo, ele foi conversar com alguém que ele tinha convicção que era maior do que qualquer decreto. O que eu estou te dizendo é que não adianta você parar. O que vai adiantar é você ir até aquele que é maior do que esse decreto que tem tentado lhe paralisar. Deus, ele é maior do que a calúnia, a fofoca, a obra de magia negra, a qualquer coisa, ao desemprego, a essa luta que você está passando dentro da sua casa. Deus, ele é maior. Você pensa que foi fácil para Ana ter Penina humilhando ela ali? Mas ela não abriu mão de estar nos pés daquele que é maior do que todas as coisas. E eu vim te dizer: continua fazendo o que você sempre fez.
orando, jejuando, louvando, lendo Bíblia, jejuando, buscando, que você vai ter surpresa da parte de Deus. Outro, se fosse qualquer um de nós ali naquela situação, poderia até dizer assim, estou entrando na cova, Deus me abandonou. Mas a Bíblia diz no versículo 23 que Daniel não deixou de crer em Deus. E Deus enviou um anjo para guardar Daniel naquela cova. Abra os olhos. Deus tem te sustentado diante dessa prova. Abra os olhos, mesmo nessa pouca força, tu ainda está aí, porque Deus tem te guardado. Davi disse, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E olha que quando Davi disse isso foi num momento de muita dificuldade, que ele estava fugindo do palácio, seu filho estava tentando lhe matar. Mas Davi estava nos ensinando, eu sei descansar em Deus porque Ele cuida de mim. E nessa noite, nesse dia, nesse momento, Deus está te dizendo, descansa, eu vou continuar cuidando de você até dentro da cova. Eu quero compartilhar com você um pedacinho de um hino para você ouvir. Escute. Bem mais em mim. Quando o céu está de pronto, Ele está cuidando de você. Parece que é o fim. Não é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Ele continua no barco. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Ele vai cumprir o que te prometeu. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. A cova não vai te parar. Prefiro confiar. Confie, acredite, creia. Aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio em ti. Aleluia. Eu olho pra ti. Eita, Jesus maravilhoso. E espero em ti. O leão vai jejuar, não se preocupe. Deus está dando livramento hoje. Deus está entrando com providência. Assim como Ele chegou com socorro para Daniel, Ele vai chegar com socorro para você também. Aleluia. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Ele acalma. E eu sei o tempo certo da Vai chegar. vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. É verdade. E depois tem novidade pra você. Eu creio, aguarda a novidade. Eu cuido de ti. Ele cuida de você. Cuido de ti. Ele cuida. Descansa. 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 Comece a sorrir. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Confie, acredite. Volta a orar, volta a congregar, volta, não abandona. Tem surpresa de Deus para a tua vida.